A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje, uma das noites, né, que antecedeu aqui o início da nossa gravação, das mais frias que teve aqui em Lages. Os campos estão literalmente brancos. Eu peguei um pouquinho só, que meu cabelo ficou um pouquinho branco. Eu peguei mais na barba, a geada. Ele brigou comigo cedo, que não é geada, mas é só a pronúncia. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Ô, Marcelo, tu viu que tá menos 3 graus aqui, ó? Tá menos 3? Menos 3. No Guadalupe. Começou brigando cedo comigo, gente. Olha, não sei se vamos conseguir terminar o programa. Hoje... Com esse, mas com esse frio... Eu ainda vim de vermelho e azul. Inverter meu sou, Inter e ele é... Não, mas eu botei aqui uma é o rubro-negro. Do Flamengo. Ele ganhou ou não ganhou agora ontem? Não tinha jogo? Ontem empatou. Mas o primeiro jogo ele ganhou. Não, mas jogou com o time reserva. Os dois primeiros jogos... É sempre assim, quando perde eu jogo com o time reserva, não sei o que, invento cada coisa. Você tá certo, jogou foi com a camisa, foi ele que jogou, né? Tá certo. Pô, deu um adendo, que bênção. Tá com a camisa, não vem dizer que reserva. O cara sempre tem uma desculpa, né? Sempre. Quando não dá certo... Principalmente nós Colorado. Moranguinho. Por que ele chama de moranguinho do Colorado? Não sei. Eu também não, eu vou descobrir. Moranguinho. Não sei, mas é sempre isso que você disse mesmo. Não, mas falando no frio, Marcelo, que frio, né? Que frio, homem. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Hoje nós estamos até com um aquecedor a óleo, daqueles antigos aqui, ó. Hoje, olha, é do cabelo da perna bater palma. Que frio. Tá, e me diga uma coisa, e o banho? Não, isso nós somos obrigados a tomar, né? Não, mas eu tô dizendo uma coisa, foi terrível. Foi terrível. Só não fiz a barba para não machucar. Ou seja, dizem os antigos que quando tá muito frio aqui, o cara só lava as partes, né? Só as partes. Eles dizem assim, hoje só lavei as partes. É o banho feijoada. Mas é característico, banho, né, feijoada. Da nossa região agora, e sem dúvida nenhuma, quando a gente não tem... não precisa, né, levantar muito cedo, enfim, hoje nós acordamos, né, agora é bem cedo ainda aqui em Lages, 8 e pouco da manhã, horas, né? Então, mas tá bonito, os campos estão bonitos, assim, a geada pegou forte mesmo, e graças a Deus nós temos ainda onde dormir, né? Tem roupa quente, tem, né? Graças a Deus, mas tem muita gente que nessa época tem muita dificuldade. Tu tem cobertor de orelha? De vez em quando, sim. Eu também. De vez em quando, sim. De vez em quando. Mas essa noite não teve cobertor de orelha que esquentasse. Mas você sabe que nessa noite eu passei um pouco melhor do que a noite anterior. Eu acho que o frio, quando está chegando, o cara não está muito adaptado ainda, né? Agora não, agora já está. E a noite de hoje foi mais fria que a noite de passada? Agora, por outro lado, também os dias lindos, né? Ontem o sol já cedo, hoje também o sol veio cedo, os carros inclusive, né, que estavam cheios de gelo aí, já essa hora já com a força do sol. 10 horas está tudo pronto. E a tendência no dia de hoje nessa temperatura que está aí ainda agora, né, menos 3, ir até 16 graus. Máximo. Pelo que eu escutei, mas ontem foi até 7 só. Ontem não passou disso. Porque tinha o vento, né? E o vento queima, né? Tinha o vento. Realmente isso é uma coisa que atrapalha mais, né? Os antigos falavam muito, né? Se andasse na geada, mijava na cama. Tu lembra desse termo aqui no nosso? Não ande na geada que de noite mija na cama. Os antigos tinham uns... Fala em antigo, hoje o programa vai estar legal, né, Marcelo? Nós vamos falar sobre problemas psicológicos no inverno. Exatamente. Benzimento, gente, daqueles... Antigamente tudo era benzer, né? Antigamente sim. A medicina era mais difícil de chegar nos lugares. Escuta aqui, me conte. Acabou a festa do Pinhão. Acabou. Melhor festa de todos os tempos. Segundo o levantamento ontem foi feito aqui com o Caco e o Jonathan da CDL. Quais são os números?
Não vamos precisar números ainda, porque Sim. eles estão fazendo o balanço, mas o número foi falado mais no lado comercial, Marcelo. Os números, na realidade, eu acho que sempre tem muito chute, né? A gente Tu não consegue, não tem uma parâmetro, catraca, como diz o outro, para contar um por um. Não tem parâmetro assim, Mas bastante turista. eu acho que foi muito mais pro povo da cidade, Não, né? bastante turista, Marcelo. Bastante turista, porque daí os hotéis de turismo, lá tudo lotado. Foram E o cheios. pessoal veio muito pra cá. E o lado bom pro Lajano também, quando tu ia num show no parque, um exemplo, tu tinha que pagar uma entrada. Certo. 80, 100 reais. Tu ia em 4 pessoas, 320 pila só na portaria. Só na entrada, Ou seja, esse 320 pila não ficava pra cá, ficava pro ticket lá, ticket, né? Esse 380, o pessoal gastava, comia, bebia numa boa no centro Então, de Lages. isso quer dizer que você falou que foi o quê? Uma das melhores? Das melhores. Então vai ser sempre esse o parâmetro para frente? Estão pensando em Não, manter, Marcelo, né? Pelo que eu escutei. Porque nós estamos só no campo das hipóteses. Ela vai ter mais glamour, vão fazer mais glamour. Acredito que a rua seja mais coberta, que aprovou, o pessoal gostou muito ali, Aquilo ali, da rua coberta. Aquilo ali, inclusive, devia ser fechado sempre. Gramado tem uma fechada. Gramado tem rua coberta. Urupema tem. Urupema tem. Urupema tem. Eu não sei se já foi inaugurado, mas estavam fazendo. Eles estavam fazendo. Estavam né? fazendo bem ali na... Palmeira ainda não tem. Palmeira ainda não tem. Mas, na realidade, assim, a rua coberta é uma rua legal, desde que dê acesso a bares, restaurantes e similares. Agora, né? o maior elogio da festa foi a sapecada. Diz que o nível maravilhoso, artistas maravilhosos, pessoal de alto nível. Na realidade, Céu, essa é a impressão que eu tenho, né? Que essa pecada é o grande glamour da festa do Pinhão. E tem que manter. E isso nós conversamos. E ali no aqui, calçadão, gente que nunca tinha ido, disse: eu fui agora, velho. Claro. Marcelo, não sei se tu acompanhou essa pecada lá no parque. Quando chegava quase no De vez em final, quando, sim. abria o Parque Nacional lá na ponta, já saía o pessoal dali, e daí não dá uns coitados tocando sozinho que eu cheguei ali. Eu acho assim, um modelo. Tem que olhar a questão financeira da prefeitura e tal, porque a festa ela já vinha sendo terceirizada. Certo. A prefeitura Provavelmente agora é terceirizar desse formato que dá também. Será com as entidades? Pode. Porque a grande jogada foi a parceria Uniplac CDL com a prefeitura. Porque toda a estrutura centro, tudo foi CDL e Uniplac. Só para ter uma ideia, desde colocação da toda a estrutura, a banda, tudo, cachê. Eu precisava. Como assim? Foi o CDL que pagou. Ali do CDL Uniplac. Tem até os números, tudo aí. Eles arrecadaram dinheiro, fizeram. Essas coisas, graças a Deus, onde vocês fizeram um programa, porque a gente não tem conhecimento. Não, mas nós vamos convidar eles para vir no nosso programa. Já conversei com o Jonathan, com o Caco, para eles virem aqui para falar dessa parceria. Não vamos falar, que isso é importante. Eu quero saber a parceria. Assim, se tu me dizes que o CDL participou, a Uniplac juntamente, isso, aí sim é que eu acho que a ação deles começa. A Uniplac não, que já tem outro segmento, mas o próprio CDL. Né? Eu acho que isso a participação é fundamental. Se não me engano, vamos mais ou menos em média de 900 mil só de apoio ali para pagar músico, foi tudo ali. Isso são cachês de lajanos. O mercado público diz que foi maravilhoso, porque deu espaço para as outras músicas, né? Todo dia lotado. Tomara que dê certo. Eu já fiz evento no mercado público. Mas assim, também, Marcelo. No momento que começa a encher demais a bola nesse modelo, isso quer dizer que o outro modelo também vai ter que ter uma repaginada, né? Tem que dar uma. Agora tem um ano, né? Agora temos um ano. Vamos ver que deu certo, mas passou mais uma festa do Pinhão, graças a Deus aí sem intercorrência negativa nenhuma. Foi uma festa aos meus olhos pequena, mas foi uma festa bem feita. Isso mesmo. Isso é o que nós temos que. Claro que detalhes e angústias com relação a uma coisa ou outra sempre vai haver, né? Mas passou-se a primeira aí, agora tem um ano, como você disse, né, para reprogramar, ou se começar a encher muito a bola dessa última edição, vão ter que fazer do mesmo jeito. Isso, e melhor. Mas como ontem foi uma colocação do Jonathan, né? Vamos deixar um pouco de jogar pedra e se vidraça um pouco também, pra gente entender os dois lados, né? Não, mas isso nós sempre fizemos. Não, mas não tô falando nós, tô falando o povo. Porque tem gente que só joga pedra.
Nós temos exemplos, né? Mas, Céu, o cara, quando se dispõe a ser um gestor público, ele está sujeito a tudo. Sim. Nem tudo vai ser alegria, assim, porque se você agradar você aqui na tua rua, já desagrada o João ali na outra rua que, devia ser feita a mesma coisa, enfim. Interesses comunitários é muito complicado, né? A administração ela tem que ser ampla e caminhar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não pode sedimentar, ser só de um lado, ser só do... Porque assim, no momento que você se elege para a cidade, você não elege para a tua sigla partidária. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas passamos aí mais uma festa do Pinhão e o frio chegou, né? Como nós tínhamos conversado ali. E agora nós vamos passar um videozinho sobre os aspectos emocionais que o frio ou que o inverno traz às pessoas. Nós vamos dar uma assistidinha aí e retornamos em seguida. Com a doutora Janaína, né? Nossa parceira. Claro. A doutora Janaína. A doutora Janaína, que tem sempre nos ajudado aqui de alguma forma com as suas entrevistas, né? com o seu conhecimento, né? da questão psicológica, para realmente nós agregarmos grandes coisas aí e para conhecimento de todos vocês. Retornamos em seguida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças dos aspectos emocionais nessa época de inverno, né? Agora que muitas coisas, né, se acentuam. E o que muitas vezes ocasiona nessa etapa do inverno? Nós podemos observar que existem muitas mudanças, né? Tanto comportamentais e principalmente emocionais. O que nós podemos salientar? Se nós pararmos para falar inverno, né? O que o inverno muitas vezes salienta pra gente? Dormir mais, ficar mais de preguiça, comer mais, porque automaticamente nós precisamos nos manter mais quentinhos com a própria alimentação, comer alimentos mais pesados, muitas vezes dificulta a falta da nossa vitamina D, pela ausência do sol, né? Nós podemos observar que em países que muitas vezes não destacam tanto o sol, que nós temos um nível de inverno mais extenso, segundo a Organização Mundial de Saúde, detecta o quê? Um grau muito avançado de depressão nesse estado, porque o ser humano muitas vezes ele se vê naquela fase mais sombria, né? Naquela fase mais introspectiva. O que nós podemos salientar no inverno? No inverno, muitas vezes, principalmente a taxa maior que ocasiona essas mudanças comportamentais são estados de humor, principalmente nas crianças e nos idosos. Porque as crianças e os idosos, pela temperatura corporal, eles são muito mais afetados, né? Porque os jovens, muitas vezes, eles se agasalham e eles saem com naturalidade, né? Eles não deixam de realizar programas, né, em função do inverno. Já os idosos, eles precisam se recolher mais cedo, as crianças, né, com relação ao inverno, quando está muito frio. Então, todo esse posicionamento faz com que o nosso emocional se acentue e com que ele mesmo se perceba essa mudança, né, na nossa própria rotina. O que eu quero passar para vocês? O que nós observamos, né, com o sol? O sol muitas vezes te dá mais energia, você abre aquela janela, tem um dia ensolarado, né? Aquela disposição, aquela predisposição de realizar as coisas, principalmente o trabalho, você vai leve. Já o inverno, segundo estudos, retratam que o ser humano, ao invés de ele evidenciar ou terceirizar o comando, de ele evidenciar o ar lá fora, o sol, a luminosidade, o tempo, o clima, o ser humano muitas vezes ele faz o quê? O efeito ao contrário, né? O que o ser humano muitas vezes se destaca? Ele começa a fazer uma leitura mais introspectiva. Por quê? Porque muitas vezes o dia está sombrio, muitas vezes o dia está nublado, o dia está chuvoso. Então, para o ser humano, ele não vê muitos atrativos lá fora. Então, por esse processo de compensação, ele começa a fazer uma leitura mais intrínseca, né? E a pessoa que já
tem muitas vezes uma prevalência de desencadear sintomas correlacionados ao aspecto de depressão, ao aspecto de pânico, ao aspecto de muitas vezes a sintomatologia comportamental, que às vezes não é resolvida, o ser humano ele se abate mais. Por quê? Porque inconscientemente ele vai fazer uma releitura intrínseca de suas emoções. E é aí que é o eu comigo mesmo, né? E as pessoas muitas vezes brincam. Ai, quando você for fazer uma entrevista de trabalho, vai num dia de sol. Nunca vai pedir trabalho no dia de chuva. Por quê? Estudos comportamentais já detectaram, né, essa influência, estudos científicos. E nós temos que observar que esses parâmetros comportamentais vão interferir de fato, principalmente nas nossas oscilações de humor. Tá? E a oscilação de humor ela é fundamental para nos tornarmos seres humanos mais identificados, seres humanos mais predispostos, né? Vem aquela sonolência, o ser humano ele dorme mais, ele tem mais aquela preguicinha, e aspectos também correlacionados ao comer, então automaticamente ele engorda, baixa autoestima, né? Então assim, se nós pararmos, tem muitas pessoas que são muito favoráveis, claro, ao inverno, né? Porque é um momento mais de junção consigo mesmo, principalmente as pessoas que gostam de ficar mais enclausuradas dentro de casa, as pessoas principalmente que são carentes, né? Elas sentem mais essa necessidade do dito cobertor de orelha, né? Então, nessa etapa, é muito natural eu receber no consultório muitos casos correlacionados principalmente à carência emocional. Porque nesse momento não tem como a pessoa não entrar em contato com a sua realidade, porque ela não escolhe. Muitas vezes o clima faz com que atribua as memórias de longo prazo e muitas vezes entre em conflito consigo mesmo, né? E é aí que vem o poder e a concentração da falta de um eu bem estimulado. E outras pessoas que muitas vezes já têm essa maior predisposição, já estão mais posicionadas consigo mesmo, já tem esse afeto, né, mais elaborado, já tem os seus parceiros, muitas vezes eles já vão amar o inverno, né? Segundo estudos também dizem que as roupas de inverno são muito mais elegantes nessa estação do inverno, né? As pessoas, o que elas adotam, um bom vinho, um bom ambiente aconchegante, uma lareira, um foguinho, né? Uns amigos, um jantar ao redor da lareira. Então, vai depender muito das características que esse ser humano trouxe, né? De sua bagagem desde a infância. Mas se você está em casa e se você muitas vezes se percebeu em certos aspectos correlacionados ao que eu estou trazendo hoje, fique atento, tá? Não é você. Muitas vezes é a sintomatologia comportamental que o inverno nos traz. Isso são coisas negativas? Não. Muitas vezes é como se fosse um medidor de febre para nós observarmos, né, a veracidade dos nossos sentimentos. Porque a partir de hoje vamos internalizar somente as coisas positivas e a partir de hoje vamos utilizar as ferramentas que o inverno nos proporciona, né? Vamos em busca então do chamado cobertor de orelha, mas principalmente não é no outro que você vai buscar essa segurança, principalmente no chamado eu. Então, um belo inverno para você. Entenda que essa sintomatologia faz parte dos seres humanos, né? Ainda bem que nós moramos no Brasil, num país tropical, né? Onde a nossa estação não é tão acentuada tanto quanto lá para os Estados Unidos, né? Não temos aquele alto grau de neve, não temos aquele alto grau de transformação, né? De um ambiente muito brusco para o outro. Aqui na nossa cidade, em Lages, ainda temos, né, um friozinho, mas é um friozinho mais gostoso. Ok? Então pense nisso, vamos trazer para o lado positivo das nossas vidas, vamos abranger com mais naturalidade, vamos acolher e a partir do momento que nós se destacamos e sabemos do que se trata toda essa sintomatologia, nós deixamos a nossa vida bem mais clara. Ok? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo programa. Bom, gente, estamos retornando aí depois dessa explicação da doutora Janaína, né, que
é muito interessante, né? Tem aspectos aí que realmente a gente às vezes não sabe, mas ela, como uma conhecedora, nos ajuda aí e traz um pouco mais de conhecimento. Ela tá de parabéns. Opa. Vai ser mamãe de novo. Ah, é? Mais um menininho na vida dela. Que legal. Ela tá muito feliz. Que legal. Que venha, né, com muita saúde, porque administrar filho hoje em dia não é fácil. Mas não. Se tiver com saúde já é um grande negócio. Bom é neto, né? Porque o dia a dia leva a isso, né? Falar em dia a dia, eu fiquei até um pouco triste no dia de ontem. Final da tarde, principalmente? Final da tarde. Lamentavelmente aí ocorreu um fato aí que a gente não gosta muito até de comentar, mas é obrigado a noticiar, né? Teve um problema numa das academias aí, academias de personal trainer, essas coisas, academia de atividade física, que teve Começou com desentendimento por um equipamento. Por um equipamento. E daí foram para as vias de fato. Daí o pessoal separou, pediu pro agressor ir embora. Ele disse que ia voltar. Foi em casa, pegou uma arma de fogo e voltou. E entrou atirando. Daí. Graças a Deus que no momento tinha um policial penal, se não me engano, que estava lá fazendo atividade e mandou ele largar, não largou, houve disparos. Mas veio óbito? Não se sabe nada ainda, Marcelo. Não se sabe, até nesse momento que a gente está gravando a gente não sabe. É um sentimento assim para os pais do insegurança, menino, né? para que minha filha faz academia no mesmo lugar e com meu neto junto, porque é uma academia grande. E não é o problema a academia, é o problema de pessoas que frequentam e essa violência, ela tá assim, essa raiva tá tão grande, né? Da academia, se o cara for fazer vistoria em tudo quanto é aluno que entra lá para se ver se está armado ou não está armado, daí não tem propósito, né, Céu? Olha... É lamentável, é se dizer, né? Lamentável. Porque, assim, são dois aspectos, né? O cara que se sentiu agredido, brigou tal, que teve tempo para pensar. E em casa. Ou em casa, ou no aí carro. Já é vingança, aí isso é vingança, né? E veio com uma arma, né? E depois o outro aspecto é como é que esse penal estava com a arma também lá dentro? Sim, ele pode, o pessoal pode usar arma, o policial pode usar. Eu sei que pode, mas... Cara, aí é o fim da picada, né? Você ir pra dentro de um ambiente aí de saúde, né? Te digo, se não fosse esse ser, que ele foi um herói, teria matado 2, 3 pessoas. Ele chegou atirando. Então tem dois pesos da moeda. E o policial não deixa ser policial nem dormindo. E ele pode ser alvo em qualquer lugar. Pois é. Ele disse, não, espera um pouquinho que eu vou pegar minha arma para me defender. Eu sou apoiador, se ele pode ter uma arma, pode usar. E pelo que a gente sabe, assim, o agressor inicial é uma pessoa até da sociedade lagiana, aí eu não sei direito. Eu também não sei o nome, não sei também. Mas é porque a gente ouve falar, né, que é uma pessoa aí que faz parte do convívio da sociedade lagiana, enfim, mas é uma coisa que entristece como ser humano, né? Deixa triste a cidade, né? A cidade fica meio de luto pela situação. Cara, é complicado. Eu sei que amanhã ou depois, infelizmente, no nosso país tudo vira piada, né? Daqui a pouco vão estar lá falando, mas então vou te dar um tiro. Meu Deus. Olha, é triste e além da tristeza, a insegurança, né? A insegurança que realmente passamos por uma festa do Pinhão que não teve problema nenhum. Incidente. Nenhum. Nem assalto, nem roubo, nem celular, tu acredita? Exatamente. Eu vi o balanço do pessoal da polícia falando, perfeito. Eu também ouvi, esse aspecto é altamente positivo e daqui a pouco você vai fazer uma atividade física. Entre amigos ainda te digo, porque são colegas de academia. Por causa de picuinha, né? Esse aparelho é meu, espera um pouquinho, vai fazer no outro aparelho, tem mais 10 aparelhos. Tu faz academia, né, Marcelo? Eu faço. Eu já fiz, bastante. Eu faço quando levanto um copo de vez em quando aí, daí eu tomo uma cervejinha. Vamos pros antigos. Como que é? Levantamento de copo e arremesso de xepa. Não, mas isso não sei. Antigamente. Graças a Deus, o cigarro nunca fez parte da minha vida. E nem deve, porque diz que faz mal. Uma cervejinha a gente toma, principalmente E agora no inverno tem que tomar um vinho também, né? E nós temos aqui na nossa região cada vinho mais bom, né? Não. Mas é uma coisa que é bom, mas
O preço é. o nosso preço. O preço é salgado, né? Cara do céu. Tu já foi pro Chile? Nunca fui. Os vinhos chilenos são muito bons. O argentino também. Eu prefiro, quando eu tomo de vinho, assim, se tiver a opção, eu prefiro o argentino, né? Principalmente. E o europeu, tu que já esteve por lá, ele não é mais cítrico? Não, lá tem vinhos muito bons. É, porque eu sei que tu é um viajado pra Europa, tu ficou esses dias 20 dias tomando vinho lá. Foi 20 dias nada. Foi até na Torre Eiffel lá, tomou chá e café. A única viagem minha para a Europa é quando eu entro no YouTube e vejo aquela cidade e tal, daí eu viajo junto. Ah, é assim? É virtual, sim. Então tu não foi? Não, eu não. Marcelo, vamos falar de mais uma coisa triste que aconteceu. O quê? A queda do balão. Em Santa Catarina, Praia Grande, né? É próximo de Criciúma, naquela região ali, todo por ali, né? É quase perto de Sombrio, ali pertinho, é quase na divisa. Na divisa com Torres ali. O primeiro voo em Laje de balão, eu estava junto. Eu fiz. Você sabe que eu tive a oportunidade, eu até achei. Ali cabem, pelo que eu te comentaram, cabiam 21 pessoas, né? O que eu fiz era um tamanho menor, cabia pois é, 8. Eu tive a oportunidade que eu fui aqui na Coxilha Rica aí, há uns 4 anos atrás. Eles fizeram um evento muito bonito, fizemos, né? Mas levantou aí uns. Ah, tá. O teu era amarrado numa corda. Ele não saía. Não saía. Não, ele saía, mas ele não ia. Ele só subia e descia. Não, só subia. Daí é amarrado. É amarrado aí? É amarrado porque senão ele vai, o vento leva. Daí agora diz que o piloteiro lá é que ainda conseguiu salvar né? Umas 13 pessoas. Né? E agora já saiu que ele não tinha nem autorização para voo, nem o balão estava homologado. Mas dizem. E agora? Mas diz que esse tipo de atividade ele não precisa de autorização da ANAC. Mas para carregar mais de tantas pessoas, sim. Foi colocado ontem. Então a gente fica também assim, mas sim, foi uma calamidade. Agora vão aparecer N versões, né? E ele sobreviveu. Ele sobreviveu, mas dizem que. Estou dizendo o que a gente escutou. Que estava 20 e poucas pessoas, então o peso do balão, evidentemente, era 1. Uhum. Quando saíram os 3, daí mesmo que ele. E daí ficaram 8. Ficaram 8 pessoas, que daí foi aquela. Cenas que a gente. Que eu passei mal até quando vi. Que viu, né? E é triste, né? Mas. Tem gente que. Tem algumas empresas que fazem essa prática do balonismo, que antes de você fazer a atividade, você tem que autorizar. Sim. Exatamente por não haver uma concessão de ANAC ou de coisas assim. Porque tem um risco, né? ANAC é o órgão que é responsável por aviação, espaço aéreo. Até o próprio drone, tu tem que ser registrado na ANAC. O meu é registrado, é um documento. O drone tem. Porque ele é uma aeronave, né? Mas o drone também... E o rádio na Anatel. Virou uma arma hoje em dia, né? Tu tá vendo como os drones na guerra? O que os drones estão fazendo? Nossa, mas... Aí, Ô Marcelo, então será que esses discos voadores não são tudo drones também, que não vem com um ser extraterrestre dentro só? Céu, o que eu vou te dizer? Ninguém veio pra contar a história, né? Eu queria tanto ver um disco voador. Eu queria. Agora tu tem cara de ET. Eu sou? Tu é, né? Sou do outro planeta, do Rio Rufino. Falar em Rio Rufino. Eu sou de uma época, pessoal, que eu vim do Rio Rufino, do sítio, meus pais sempre foram de sítio. Que do sítio? Do município do Rio Não, Rufino. na época era sítio, volta de 58 anos atrás, já era bem mais um sítio. Na época pertencia a Urubici. Pertencia a Urubici. Quando eu nasci, pertencia a Urubici. E lá o pessoal tinha, às vezes, dificuldades com a medicina. E tinham muitos benzedores. Tu sabia disso? Tu chegou a conhecer? Em Florianópolis tinha benzedeira, benzedor? Tu vais querer agora dizer que nós vamos conversar com a dona Florinda a respeito do benzedeira. Que eu tive falecida, tadinha, mas é uma homenagem para ela. Não, isso não. Que teve uma época que eu fiz um trabalho sobre resgate não foi só aqui, Pantanal, Amazonas, eu tenho vários lugares. Na verdade, isso era uma prática antigamente, era muito forte. E tu acredita? Assim, eu nunca tive a necessidade de usar. Tá, eu fiz essa pergunta para um médico, para eu te explicar o que tu perguntei. Assim, como eu não tive necessidade de usar, mas assim... Quebrante? Claro, existe... Não te benzeram de quebrante? Porque tu é tão bonito. Nunca te colocaram... Pelo amor de Deus. Quando era criança, gente, eles deixaram um tempo para ver se era um piazinho ou um macaquinho chita, aquele branquinho. Eu que fui criado... Caminhei com 6 vezes. Não, então foi menos. Foi menos, né?
E pedir comida, então, falava tudo. Ninguém queria pegar no colo, o homem Tão feio. foi obrigado a caminhar. Mas hoje até que ele está mais ou menos. Ajeitadinho. Está ajeitadinho. O tempo vai passando. Agora é um perigo, né? Foi plástica, né? O cara vai ficando mais velho, vai virando criança de novo. Meu Se tu Deus. voltar naquele tempinho, olha... Não tem asilo que me aceite. Céu, nós vamos fazer um intervalinho. Na volta desse intervalo, nós já entramos com essa Já matéria. podemos rodar, dona Florinda, já. Tá, É Florinda, né? Daí nós não vamos fazer o intervalo? Não precisa. Não? Não. Então tá, então nós vamos já assistir a dona Florinda aí falando alguns aspectos aí dessas questões da benzedeira e retornamos em seguida para nós fazermos o nosso fechamento do programa de hoje. E na nossa expedição Coxilha Rica, nós viemos almoçar no bodegão e uma vizinha do bodegão é a dona Florinda. É uma benzedeira. Dona Florinda, o que tu vai nos ensinar hoje de uma benzedura? Vamos lá. De cobreiro. Como que é a benzedura de cobreiro? É assim. Você faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daí, como que é teu nome? O nome não precisa. Céu. Alair Céu. Quer que eu corto? Cobreiro brabo. Cobreiro brabo. Aí eu digo assim, ó. Isso mesmo, eu corto cabeça e o rabo. Com água da fonte, o ramo do monte, o pó da iria, o nome de Deus e da Virgem Maria. Que com essas palavras seque o cobreiro que estiver atrapalhando o Alair. E aí tu faz quantas vezes? 3. Quer que eu corto? Cobreiro bravo. Isso mesmo, eu corto. Cabeça e o rabo. Com água da fonte, o ramo do monte, pó da iria, o nome de Deus e da Virgem Maria. Com essas palavras, secarei o cobreiro que está perturbando o Alair. Em nome de Deus, essas pessoas da Santíssima Trindade. O que é que eu corto? Cobreiro bravo. Isso mesmo, eu corto cabeça e o rabo. Com água da fonte, o ramo do monte, pó da iria, o nome de Deus e da Virgem Maria. Com essas palavras, faz com que seque o cobreiro que está perturbando o Alair. Tá, daí tu benzeu. E o que tu faz com esses... Com essas... É um ramo, né? Umas folhinhas. Põe no fogo. Tu queima. E a pessoa não precisa mais voltar. Não. Os que eu benzi não voltaram, só vieram agradecer. Coisa boa. Então, dona Florinda, agora nós vamos falar sobre rendidura. Como que é o benzimento de rendidura? Assim, É em qualquer parte do corpo? em qualquer... Certo. Dá mais Das costas, aquela dor, aquelas coisas, um mau jeito no ombro. ombro, às vezes assim. Aham. E como que faz? Aí eu pego assim, ó. O que é eu cozo? Você diz, carne rasgada, osso quebrado, nervo desmentido. Carne rasgada, osso quebrado, nervo desmentido. Aí eu digo assim, isso mesmo eu cozo e vou costurando, sabe? E esse pano? Isso mesmo eu cozo em louvor de São Furtoso. Que sare a rendidura do braço do Alair, em nome de Deus e as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Tá, esse pano, como que tu faz esse pano? É um pano que tu pega qualquer paninho, como que é? Mas tem que ser um paninho novo, que nunca foi de roupa usada. Este aqui é usado, mas só que eu estou fazendo. Sim, nós estamos gravando, né? Então, e se é para o Alair, tinha que ser um tecido de roupa de mulher, no caso esse aqui. Se é para homem, é um tecido de roupa de mulher. Se é para mulher, roupa de homem. Tem que ser de roupa de homem. Ah, tá. É isso aí. Daí é 3 vezes também, a mesma coisa. E daí vai costurando. Até aí depois que costura, pega assim. E como é as palavras que fala, por favor? Assim, ó, quer ver? Quer que eu cozo? Diga. Carne rasgada,
osso quebrado, nervo desmentido. Nervo desmentido. Isso mesmo eu coso em louvor de São Fortoso. Com essas palavras, fazer que sare a rendidura do braço do Alair. Em nome de Deus e a Santíssima Trindade. Foi 2 vezes, né? Daí tu faz 3 vezes. O que é que eu coso? Não, diga, carne rasgada, osso quebrado, nervo desmentido. Isso mesmo, eu coso em louvor de São Fortoso. Com essas palavras, fazerei que sare a rendidura do braço do Alair. Em nome de Deus e as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Amém. Aí, Amém. pega essa e pendura num preguinho 9 dias. Daí depois pode tirar a agulha e jogar fora. Ah, tu joga em qualquer lugar daí. 9 dias tem que ficar. Ficar penduradinho assim, ó. E quem que te ensinou isso, dona Florinda? Meu sogro. E como que tá? Daí a dona Florinda lá era uma menina nova, tal, e como que daí o sogro disse, vou te ensinar? Sim, mas eu já era casada, né? Já era casada. Porque ele costurou o meu braço. Ah, tem uma história, então. Tem uma história. E daí que eu tava Tu tava com o braço machucado. machucado e tava bem crescido, assim. Aí ele costurou e daí me ensinou. E daí tu aprendeu esse dom e hoje tu ajuda as pessoas. Ajudo, que eu posso, eu ajudo, né? E eu mesma, o de cobreiro foi a minha mãe que me ensinou. Eu cortar, como a gente não diz benzer, cortar. É cortar o cobreiro, né? Cortar o cobreiro. E isso é algo que está acabando, né, dona Florinda? Pois, olha, desses novos não sabe nem o que é isso. Não, eles não sabem o que é o cozer, né? O cozer, o cortar. Bem isso. E a gente, com a Nova Era TV, a gente tem resgatado isso, sabe? É mostrar essa cultura que era uma cura que nem médico não consegue explicar, né, dona Florinda? Não, eles nem acreditam em benzido. Chá, eles já estão acreditando. O chá já começou a funcionar. Porque esses dias eu fui no médico, lá era um ortopedista. Aí ele perguntou assim, se eu tinha dor nos rins, coisa. Não, às vezes tem umas coisas meio diferentes assim que eu sinto, mas eu acho que mais é coluna. Mas eu tomo chá de quebra-pedra, daí ele de lá, salsa. Qual é outro que ele disse? Carqueja, não, ele falou pata de vaca. Esse eu não sabia, né? Pata de vaca é uma árvore muito interessante, que é igual uma pata de vaca. É muito bom para os rins também. Pois Isso eu já sabia. Não, ele que disse, né? Aí, ó, então eles estão entendendo agora. Estão entendendo, né? Que coisa linda, né, dona Florinda? Ô, dona Florinda, e de quebrante? Porque muita criança diz que pega quebrante. O que é o quebrante? Pois olha, eu na realidade não sei o que Diz que é. quando a criança é muito criança bonita, quando olha, diz, colocou quebrante. Não é a boniteza, sabe? É que a criança querida, que a gente adora, a gente fica... Pode ser bem feio. Encantada ali com aquela criança. É isso aí que eu entendo que é o quebrante. E tu benze de quebrante? Benço. Como que funciona? Esse aí é... Tu pega a criança, tem que trazer a criança? Não, tem que trazer. Às vezes eu faço com a mão assim só. E vou dizendo as palavras baixinho, né? Que as tuas palavras. E idade de ensinar? Pois é, eu até já ensinei para umas porção de pessoa, né? Quais são as palavras? É assim, ó. Daí diz o nome da criança, né? Alair do céu. Alair Céu. Te benzo de quebrante. Pedro Paulo vem de Roma e encontrou com Jesus Cristo. Jesus Cristo perguntou, que é lá Pedro?
quebrante, mal-olhado. Volte lá, Pedro, com que se cura, Senhor, com as 3 palavras da Santíssima Trindade. Amém. É isso aí. Benzeu uma vez e deu. Ah, são 3 vezes. É. E daí a criança está curada do quebrante. Eles dizem que se acalma, que dorme bem, daí que fica... Porque eles ficam agitadinhos, né, para dormir. Sim, nem dormem, né? É, dizem que é o quebrante. E é isso que eu penso. Agora sim, pra gente, o mais velho, não tem como, né? Pois tem um vizinho Vai aqui que saber. de vez em quando vem pra mim. Ah, é muito bonito, ô querido. Não, ele é muito feio, coitado. Mas eu Tadinho. quero muito bem o pobrezinho. Mas é feio. É feio. Mas no caso assim, tira o mal, você vê. Daí não é só pela beleza. Pela bondade da Pela pessoa, simpatia. pela simpatia. É igual eu, é pela simpatia, pela Pois beleza. é. Eu tava roubado. Pela beleza não tinha Não tinha como. bizimento. Nós dois temos... Não, nós tava roubado, né, dona Florinda? Mas é isso aí, né? É assim que funciona. Ó, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado por me receber na tua casa. Aqui ao lado do bodegão, né? Quem quiser vir aqui na Dona Florinda, é ao lado do bodegão. Pode vir aqui que ela vai receber vocês. É uma pessoa encantadora, uma simpatia maravilhosa e linda também. Ai, Não é feia, não, é linda. A simpatia sim, mas beleza não. Gente, um abraço para todo mundo e continue conosco aqui na Nova Era TV. Bom, gente, retornamos aí para o nosso fechamento aqui a respeito da questão de alguns aspectos aí da benzedeira. Mas o que você via falando do médico? Eu fui num médico, daí eu tava conversando com ele sobre isso. Foi no médico ou num doutor? Eu fui num médico. Um médico. Doutora, minha filha vai ser doutora, se Deus quiser logo, daqui a 4 anos já. Graças a Deus. Tendo DR é doutor. Se doutor não chamar até professor doutor, né? Graças a Deus tu veio no mundo aí para fazer um investimento nos filhos. Fiz, tá. E Luísa agora logo tá. no Frederico. O Frederico já tem até kimoninho de lutador. É, né? Não te mandei a foto? Não. Eu mando as fotos pra ele. Mas daí eu fui no médico perguntando pelo seguinte. Tem benzedores, que às vezes a pessoa tem birruguinhas na mão. Tem. E ela benze e cai. Isso, cai. Beleza, daí o que o médico me disse? Não, isso aí é uma coisa que da tua cabeça. Tu acredita tanto, tem tanta fé, que as birrugas caem. Beleza, doutor. E como é que tu explica as bicheiras do gado, as birrugas nos ubres das vacas que caem, se o boi não pensa? Ficou sem resposta. Ou seja, é uma força do benzimento. Pronto. E aí nós vamos trazer o careca benzedor aqui, viu? Ele vai contar a história dele. Ô céu, na realidade a gente tem inúmeros casos que comprovam que isso por vezes dá certo. Porque antigamente, por exemplo, como é que as pessoas sobreviviam de alguma anomalia? Cobra, de tirar cobra, benzer de cobra nunca mais aparecer. Eles botavam... Tinha muita questão das ervas também. Né? Que botavam em cima. Pô, não tinha como fazer, né? Ia fazer o quê, né? Chá. Mas morreu muita gente. Nós tínhamos que trazer alguém para falar sobre essa parte de homeopatia, de ervas, né? Aqui, né? Para achar alguém. E isso é uma medicação que realmente... É a fitoterápica, né? Você sabe que eu fui a Florianópolis porque eu tenho um problema no meu joelho. Ah, é? Tu não tem 2 joelhos? Não, eu tenho... O problema é que eu tenho 2. E um dói. Os 2 são da mesma idade, só um que dói. Garanto que é da esquerda. É da esquerda. Ô céu, mas aí fomos lá, fiz a consulta, né, com o médico lá. Foi por indicação. E daqui a pouco eu disse, rapaz, é que ele vai me dar uma medicação aí química, né? Só fitoterápica. Olha aí. Só que é um tratamento mais longo, né? É porque o fitoterápico, ele vai aos poucos fazendo efeito. Vai fazendo efeito, exatamente. Eu tenho me tratado com o lado fitoterápico há 1 ano. E daí tu consegue ver. Ou seja, tu não sente mais. Começa a ter... o resultado. E né? Não tem contraindicação, não faz mal. Porque na realidade a questão de artrose, né? Essas coisas É coisa de velho, né? É coisa de velho. E a acupuntura, tu já não experimentou? E já chego lá, calma.
Calma, pô, tá agoniado, né? Parece que tomou a água do parto, homem. Eu tomei, eu acho. Ah, tomou? Um golpe. Ó, já não sei nem o que tá falando. Alzheimer. Não. Mas é a questão... Do joelho, artrose. Não, eu sei. Eu vou tentando lembrar. Mas só que a medicação, na realidade, assim... eles fazem muito, essas farmácias de manipulação também fazem, né? E ela, vendida industrialmente, ainda está muito cara, essa do fitoterápico. Mas da farmácia... Manipulante está mais em conta. Mas é o mesmo sal? Mas aí eu não sei te dizer. Funciona? Olha, Céu, eu estou tomando faz um mês, né? Então tem que aguardar um pouco mais para ver o retorno quando se dê. Mas um mês ainda. Tem que ser no mínimo 3 meses. E já sentiu alguma diferença na dor? Ah, sinto. Então, Tem dias tá eu estou alternando, né? Tem dias que realmente. Agora com frio é complicado, porque você não tem um parâmetro. Dói tudo? Ah, no frio é. Meu Deus, eu tô com as costas tudo doloridas. Ó. Cabeça já parou de doer, Marcelo. Mas na questão da. Foi só conversar comigo, já melhorou, né? Acho que é benzedor. Benzeu, Marcelo. Ô, Céu, na questão da acupuntura, parece, né, que tem um efeito, por exemplo, mais rápido. Não quer dizer que cada caso é um caso, né? Tem questões que você resolve com a fisioterapia mais rápido, né? A acupuntura tem estudos também, né? E tu faz na mão ou no joelho mesmo? Porque tem pontos que faz na mão, né? Não precisa ser no lugar. Eu não sei como. Na realidade, eles fazem na região da perna, né? Porque ali é musculatura. Fica igual um porco-espinho a tua perna. Cara, mas você não bastante? sente nada. Quantas? Não sei. Eu acho que dá umas 5 ou 6. É aquela que é esquentada também? Não. É só. É uma agulha bem fininha que. Só. Quanto tempo fica ali? No mínimo 20 minutos e no legal. máximo 30 minutos. Não pode mais que isso também. Eu nunca não vivenciei essa experiência e não sei, até é uma coisa que posso perguntar, porque hoje já existem médicos. Trazer um acupunturista também para conversar com nós sobre essas coisas, é tudo bom pro pessoal de casa. Eu acho que é muito interessante. Tem gente que interessante, precisa saber que às vezes não acredita e tem que ter fé. Mas tem médicos às vezes que não querem essa disponibilidade. Conhece algum acupunturista? Eu conheço. Não, eu estou fazendo com a benzedeira. Eu falei que era benzedor? Não. Estou fazendo acupuntura, daí ele vai perguntar se eu conheço alguém. Existe uma coisa em fazer com uma pessoa desconhecida que tu não conhece e é médico. Mas alguém vai lá e fazer e faz. Tudo bem, mas é só teu médico, não tem nada a ver de conhecido teu, de ir na tua casa tomar vinho contigo, conhecido que vem aqui. Eu tenho acupunturista amigo, amigo mesmo. Eu tô dando preferência pra Tica. Olha, eu falei que nós ia brigar até o final do programa. Preferência. Vamos terminar o programa, eu quero ir embora. Não, vamos terminar assim. Vamos terminar porque. Nossa, que cedo que nós terminamos hoje, né? Tu acha? Parece que voos aos 50 minutos. Mas só que o que você fala, você não deixa ninguém falar. Homem. Já viu? Me faltou tanta coisa para nós falar. Tu tens assistido o nosso programa depois, não? Pronto, agora tá com dor de cotovelo. Não vou mais falar, vou falar. Não, sabe como que eu vou? Eu ia perguntar uma outra coisa. Olha, Marcelo, tu sabe quem que edita quem que edita o programa? Quem? Eu. Como que eu não vou assistir tudo de novo para ver se tem erro? Mas então tens que editar melhor, não tá? Então assim, as pessoas estão reclamando. Que eu tô falando muito? Estão falando. Não é mentira. Próxima vez, ó. Mentira. Não, fazer igual o Ricardo, teu ex-companheiro de bancada, o Mudinho, lembra? Não. Ele falava às vezes, mas quando falava também, coitado do Marcelo. Gente boa. Parece que esse dia eu vi ele. Agora, recentemente. No programa teu do YouTube. Eu fui dar uma olhada nos antigos para ver se nós tínhamos evoluído um pouco. Eu acho até que ele não. Ele tá em Floripa agora. Eu não sei se ele. Casou. Casou? Acho que casou. Não. Tu é amigo dele no Instagram? Não. Eu também não. Eu queria saber. Mas tu é um amigo ingrato, tu abandonou ele então? Não, eu troco mensagem com ele. Mas eu uso poucas redes sociais. Eu também. Não sou muito. Eu tenho postado algumas coisas agora. Olho, não, né? Seria uma mentira dizer que o cara não olha. Mas assim, eu não faço uso, né? Eu só olho porque o cara. E as notícias assim são muito rápidas, né? Ô Marcelo, agora tu vê essa nova inteligência artificial que pega uma foto tua e parece que é tu falando tudo, até a voz. É mesmo. Perigo isso. Tu já vai não saber se é verdade ou não.
Então na próxima vez eu vou fazer um programa com a inteligência artificial. Coloca uma foto minha. Pega uma foto minha e coloca aqui um boneco. Gente, vamos embora? Vamos. Você acha que estourou? Se sobrar espaço, a gente coloca alguma coisa bem legal no final pra vocês verem. Não vamos colocar o que tá aqui. Não. Começa a arrumar novidade. Ele já quer fazer coisa que não deve. Sabia que eu vou participar de uma simulação hoje? De incêndio? Eu sabia. Me disseram que vai ser bucha de canhão. E tu que vai lá pra guerra só pra ajudar a acalmar os ânimos. Isso nós temos que esperar. Deu uma trégua agora. O americano largou duas bombas lá que o negado já se borrou tudo, né? Tu viu aquela bomba? É uma tecnologia que Não. Eu vi foi aquele avião deles ali. Tu sabe qual... que ele é invisível, sabia? Ele é invisível para radares, né? Tu vê? Claro. O radar Mas o radar não capta, né? Não. Nossa, mãe do céu. Foi um terremoto, magnitude 4.3 na escala, a explosão. Nas bombas que eles largaram ali? Porque foi dentro da terra, não foi para fora. É aquela interna. Olha... Eu acho que o ser humano tinha que rezar mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho a maior ignorância do mundo a tal da guerra. Rezar mais. Porque cada um tinha que cuidar do seu quadrado e deixar os outros tocar a vida. Cada um é a cultura de cada um, né? Agora, cara, querer se meter na vida dos outros... Olha... Onde tem mais petróleo? Pergunta, onde tem mais petróleo no mundo? Eu vou morrer e não vou entender por que a guerra. Também não. Eu sou contra a violência, né? Nossa, mãe do céu. Tá, deixa as pessoas... Cada um toca a sua vida, isso é cultura. Infelizmente, assim, aos nossos olhos, muita coisa, né, devia ser... A mulher não pode botar o pano, tem que se botar com pano no rosto, aquelas burcas, né? Tem coisa, é cultura deles, gente. Não... Como nós temos as nossas, né? Como que é o nome? Burca. Burca. O homem usa burca? Pois olha... Eu não sei, mas eles usam aqueles turbantes, né? Aquelas coisas tudo lá que é exigência deles também, né? Mas isso é questão de cultura. Gente, nós temos muita coisa para fazer. Tomar um café. Vamos tomar um café? Um café? Vamos, quente. Esses cafés não veio nunca. Nunca. Mas tá tudo certo. Um abraço a vocês. Semana que vem, provavelmente, nós vamos ter aqui conosco um dos melhores prefeitos da nossa região. Tá se destacando muito, né, Marcelo? Tá mandando bem, né, que é o prefeito da Palmeira, está fazendo um trabalho de continuidade ali, com ideias novas, evidente, ideias do prefeito Sano também, que já pegou uma prefeitura... Ele era vice-prefeito, né? Ele veio de vice e assumiu, então deram continuidade, isso que é importante. Mas está fazendo um trabalho também muito legal ali na Palmeira. É um município pequeno, mas está ganhando já uma projeção muito grande, principalmente na região serrana. Sem dúvida. Né? Então nós vamos... Empresas grandes vindo a se implantar. Nós conversamos e já está pré-agendado para que na próxima semana ele estará aqui conosco conversando sobre os aspectos da sua administração nesses primeiros 6 meses. Retornamos semana que vem? Sem dúvida, um abraço a todo mundo. Gente, um abraço, fique com Deus e se cuide, porque o inverno aí quando pega, tanto para criança como para ele, as UTI estão lotadas, né? Estão lotadas. Já estão tudo lotadas aí. Na nossa cidade de Lages, porque ela pega toda a Mures, né? Não é só Lages. Esse é um outro aspecto que sempre, né, cria esse tipo de problema. Mas, enfim, até semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Olha, gente, esse aqui é o meu altar. É um altar de santo, o qual eu herdei Nossa Senhora Aparecida do meu pai. O caboclo Birajara, mãe Jurema, vovô Joaquim Cosme Damião, foi da minha avó, minha bisavó passou para minha avó. A minha avó faleceu, aí a minha mãe não quis. E aí falou, você que gosta, você que tem fé, não é que gosta, eu tenho muita fé. Aí a minha mãe passou para mim, as outras minhas irmãs não quiseram. Hoje eu tenho minha mãe Manjá, Nossa Senhora dos Remédios, tem meu Cosme Damião, tem vovô Joaquim, e tem pai José, e tem São Jorge Guerreiro, anjo de guarda da casa, Nossa Senhora do Pantanal,
São Expedito, meu Cosme Damião, que eu ganhei do meu amigo. E então, através de Deus, Jesus, os meus santos queridos, que graças à minha avó deixaram para mim, eu com muito amor eu cuido deles e eles me trazem tudo de bom. Primeiramente, o que eles me trazem de bom é a minha saúde, porque eu tenho muita fé. Isso aqui é uma coisa de luz, é uma coisa de Deus. Porque o que tem acontecido na minha vida, na vida da minha família, e Ele tem nos levantado, todos eles estão junto com a gente. A gente implora, grita e eles vêm ao nosso auxílio. Então, não vou abandonar esse altar até o dia que eu morrer. Para quem não conhece, não tem fé, procure conhecer, procure ter fé, porque Ele nos levanta, Ele nos tira as doenças, Ele nos traz a paz, Ele nos traz a alegria. Aqui nesse mesmo altar, a Lucila, quando bateu a cabeça no pau ali, que eu falei que não ia fazer mais a festa de Nossa Senhora Aparecida, que ia mexer, receber turista, a ambição do dinheiro. A ambição sempre nos leva no pior. Temos que ter ambição sim, mas não colocar acima da nossa fé. E eu falei que não ia fazer mais a festa porque todo ano tinha muito turista. A minha filha caiu, bateu a cabeça, estava morrendo, tremendo para morrer, e eu gritei para Nossa Senhora Aparecida. Eu implorei para ela trazer minha filha de volta. Assim, e ela trouxe a minha filha de volta, que quando eu olhei para minha filha ali no chão, a minha filha já estava corada, já não estava mais tremendo, e eu prometi para ela que enquanto eu aguentar lavar um garfo para servir os convidados dela, eu vou fazer a reza dela, não vou mais parar. Tinha falado que ia parar, não vou mais parar até o dia que eu aguentar. Então, minha Nossa Senhora Aparecida vai estar sempre me protegendo. Este ano vou fazer e vou distribuir umas coisinhas para as crianças. Eu tenho muita fé nela e tem meu Cosme Damião. Eu sei que vão me ajudar, que nesse dia eu vou ter minhas condições de fazer tudo por ela, e porque ela fez por mim. E faz por todos que clamam por ela. Então, gente, a fé, muito amor. Nós no Brasil, no mundo todo, estamos precisando de amor, amor ao próximo. Os meus vizinhos aqui, todos eu tenho como meus irmãos. O que eu posso servir, eu sirvo a eles, e o que eles podem me servir, eles me servem. Então, o amor, essa lida nossa do Ribeirinho. Nós estamos aqui, tá, é difícil, Tem vezes, tem família, não tem nem, às vezes só um peixe cozido e pronto, né? Mas a fé nós, Ribeirinho, temos que ter, e todo mundo tem que ter. Mas com a dificuldade eles nos levantam.